Amém, louvado seja o Senhor, né, por mais esta reunião. Tá um pouquinho quente, mas o Senhor está aqui, é isso que é importante, né? Nós viemos buscar dele. E como eu sempre faço, eu oro pela reunião, para que o Senhor venha trazer a palavra que Ele quer falar conosco, né? O que está no coração de Deus para as nossas vidas. E Deus, pela sua misericórdia, sempre fala. E quando eu orei para esta reunião, a semana passada, foi diferente. Veio uma presença de Deus e eu senti que Deus estava ali. E no meu coração vinha que a gente precisa ter uma vida de consagração e devoção a Deus. E nós vamos começar lendo o Salmo 86, 12. 86, 12. Salmo, no meio da Bíblia. Salmo 86, 12. Já acharam? Hoje tá calor, daqui uns dias é chuva, nós já passou pelo frio, mas nós tá firme, né? Passando por todas as estações, né? Louvado seja o Senhor. Então diz assim a palavra do Senhor: Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Então, o que é uma vida de devoção e consagração a Deus, Darli? Uma vida de consagração e devoção a Deus, para você, o que é? Seria assim, você louvar a Deus, buscar a Deus, né? Consagrar Ele. Ele é maior que tudo. Ele é poderoso. Então, nós temos que temer Ele e seguir Ele. Dá a devida importância a Ele, né? Então, eu busquei no dicionário o que é uma vida de devoção e consagração a Deus. E uma vida de devoção e consagração a Deus é nós sermos assim, devotos a Deus. Eu lembro que quando eu era nova, eu acho que até na casa do Valdivino, tava assim um tempo desse que não chovia de jeito nenhum, e a mãe dele era devota, um santo lá, e ela subia uma serra lá, e ia lá no pé do monte, um santo lá, né, no pé da cruz, aqueles negócios, né, e eles levavam tão a sério aquilo, e às vezes a gente que conhece a palavra de Deus, que tem todo o entendimento já, não dá a nossa devoção como precisava dar para o Senhor. Então a nossa vida, o nosso respirar é o Senhor. Então a nossa devoção, a nossa consagração tem que ser ao Senhor. Então todos os dias a gente tem que acordar e falar: Senhor, o Senhor é meu tudo. O Senhor é o ar que eu respiro, né? Eu quero fazer o que o Senhor quer, eu não quero fazer a minha vontade nesse dia, eu quero fazer a sua vontade. Eu me consagro ao Senhor, eu sou devota do Senhor, eu amo o Senhor, né? Então é abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para fazer a vontade do Senhor, né? E ser devoto a Deus, consagrado a Deus, é zelar por Deus, ser zeloso para as coisas do Senhor. Então as coisas do Senhor, elas não podem ficar em segundo plano na nossa vida. É buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então as coisas de Deus, elas são muito importantes. E para a gente ser devota a Deus, para a gente ter consagração a Deus, a gente tem que ter um excesso de dedicação a Deus. Então, às vezes a gente excede em tantas coisas, né? A gente excede em trabalhar, a gente excede em conversar, mas a gente não excede para agradar a Deus. Passar acima de tudo, da nossa vontade, desse calorão, do sol quente, que eu lembro que a mãe do Valdivino subia naquele sol, queimando tudo, e ia lá no pé da cruz lá, né? E a gente tem que ser assim, tem que ter a devoção a Deus, consagrar a nossa vida a Ele, dar o louvor
merece, né? Dar tudo o que ele merece, porque se nós respiramos é por ele, se nós estamos vivos é por ele, tudo é por ele. Então ele merece toda a nossa devoção, toda a nossa consagração. E se assim não for, eu lembro que quando eu estava orando, me vinha assim no coração: filha, sou um Deus que muda a história, que transforma maldição em bênção. Então o nosso Deus, gente, ele pode todas as coisas. Ele não transformou a vida da Dona Teresa, que estava, bem dizer, morta. Ela estava debaixo de uma maldição, de uma enfermidade, né, que poderia levar ela. Mas Deus chegou, porque ele pode transformar todas as coisas nas nossas vidas, né? Ele é um Deus de transformação. E sabe, gente, a gente precisa confiar em Deus e ser devotos de Deus, consagrar a nossa vida diariamente ao Senhor. E consagrar a nossa vida é fugir das iniquidades desse mundo, das coisas errôneas desse mundo. E Deus me trazia esse versículo ao coração, Mateus 7, 22. Mateus 7, versículo 22. Se nós não formos assim, gente, se a gente for um crente assim, como diz, meia banda, olha o que vai acontecer. Mateus 7, 22 e 23, fala assim: muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, se tem algo que a gente tem que fugir, é das iniquidades, das coisas errôneas desse mundo, e nos consagrar totalmente ao Senhor, ser devotos do Senhor, viver para Deus. Às vezes a gente vive, gente, para tantas coisas nesse mundo. A gente vive trabalhando, a gente vive para o esposo, a gente vive, né, para tantas coisas, mas não vive para Deus. E daí o que pode acontecer com a gente? No último dia, Deus pode falar com a gente: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então a gente que não pratica o que é certo, o que a gente pratica? O erro. Porque se você não está praticando as coisas certas, você acaba praticando o erro, né? E me vinha ao coração também que tem um espírito, né, rondando as casas de toda a terra, de todo o mundo, de todas as nações. E esse espírito, eu falava: Senhor, que espírito é esse? E ele trazia ao meu coração o espírito de Jezabel. Então esse espírito de Jezabel foi uma mulher, ela era uma mulher muito má, mas ela era má mesmo. E então ela trouxe a idolatria ali para Israel. Acabe casa com ela, e ela trouxe ali os deuses dela para Israel. E ela conseguia convencer o seu esposo Acabe. Então, pensa numa maldade em pessoa. Era Jezabel, né? Então ela era assim, gente. Ela queria destruir todos os profetas de Deus, ela mandou matar, e ela queria acabar com o nome de Deus. E ela queria os deuses dela reinando ali em Israel. E a gente vê que esse espírito, eu estudei sobre ele não é um demônio, ele é um espírito, que ele entra nas casas trazendo o espírito de Jezabel. O espírito que? Da maldade. Eu escrevi aqui para não esquecer, né? Então ela era má, ela era uma profetisa, ela se dizia ser religiosa e não era. Ela era manipuladora,
ela ensinava a idolatria, a imoralidade sexual, ela era amante do dinheiro, ela gostava de status, ela gostava da luxúria e ela tinha uma liderança doentia. Então ela tinha pecados escondidos. Então, gente, a gente olha assim, a gente fala, é um demônio em pessoa, mas é um espírito. O espírito de Jezabel, ele está até em Apocalipse, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse espírito, porque o que Deus trazia ao meu coração, que esse espírito, ele está entrando nas casas, ele está entrando nas igrejas. Então ele está entrando devagarzinho. Então ele traz tudo isso, a manipulação, a luxúria, uma liderança doentia e tantas coisas erradas, né? Hoje eu até falei com o seu Mário, né? Falei para ele, hoje, seu Mário, as pessoas, elas não profetizam o que Deus fala. Elas falam, como é que eu falei, seu Mário? Até esqueci. As pessoas não estão profetizando mais do que Deus manda. Eles querem usar Deus. Eles querem usar Deus. Então, se a gente olhar por aí, as pessoas estão mais usando Deus do que profetizando a palavra de Deus, né? Então, a gente vê que o que está tendo hoje? Uma igreja, casas, lares sem direcionamento. Porque se a igreja está sem direcionamento, os lares, as famílias vão ficar sem direcionamento também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estar sempre atenta com qualquer coisa errônea que queira entrar no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, né? E essa mulher, ela afetava, assim, os valores morais ali de Israel, né? E ela era exagerada em tudo. Nos enfeites exagerados, tudo ela era exagerada. Ela era um horror, né? Mas ela foi vencida porque o mal não pode com Deus, né? Então, se tem algo que a gente precisa nesse mundo, é ser direcionados por Deus. Nós precisamos buscar de Deus, nós precisamos ter devoção, consagração a Deus e buscar direcionamento de Deus nas nossas vidas. Senão a gente vai cair em algo que a gente não podia estar caindo, né? E eu vejo assim, a gente, no nosso lar, os pais, eles têm muito poder sobre a família, né? Sobre os filhos. Então a gente tem que vigiar muito, não deixar nenhum espírito, né, que tenha a ver aqui com Jezabel entrar na nossa vida. Porque entrou na nossa vida, vai entrar na vida dos nossos filhos, né? Então, Jezabel, ela era amante do dinheiro, ela gostava de luxúria, ela mandava no marido, ela mandava em tudo. E eu falei, Deus do céu, não deixa eu mandar no meu marido não, deixa eu ser só ajudadora dele, porque misericórdia, gente. E o que a gente vê isso? Hoje as mulheres nos lares, elas estão mandando em tudo. Os homens caladinhos debaixo ali delas, né? Elas falou, ele tem que calar mesmo. Então o que é isso? É um espírito de Jezabel, né? E vai tirando o que? A liderança masculina e vem trazendo graves problemas para a família e para o mundo todo, né? Então tudo tem um porquê, né? Então tudo começa na nossa casa, né? E ali vai para a igreja, e ali você tem que ficar de olho se tá tudo de acordo, com a palavra de Deus, e não deixar aquilo entrar no nosso coração, né? E se tem algo que a gente precisa na nossa vida, eu não vou falar para vocês lerem, eu vou ler aqui para andar mais rápido. Segundo a Reis 3, conta a história de Jorão. Porque Jezabel, ela morreu, né? Só que o espírito dela ficou aí atormentando. Se chama espírito de Jezabel. Porque eu acredito que esse espírito,
ficou rondando aí e entrando nos lares, né? E eu não sei explicar muito bem como que é isso, mas esse espírito, ele existe e ele está em vários versículos da Bíblia, inclusive em Apocalipse, que fala do final dos tempos, né? Então, Jorão, a mãe dele morreu, Jezabel, ela morreu ali comida por cachorros e não sobrou, bem dizer, nada de Jezabel. E ali ficou o filho dela, que chamava o quê? Jorão. E Jorão, gente, ele mandou destruir a estátua dos deuses Baal, né? E ele fez algumas coisas certas, mas o restante estava tudo errado. Então ele tinha o coração, ele tinha o espírito da mãe. Então ele tinha um lado assim que a gente falava, nossa, ele é bonzinho, ele é melhor que a mãe. Mas ele tinha uma vida errada. E esse Jorão, ele foi enfrentar uma guerra com os moabitas. E ali ele sabia que ele não ia dar conta de vencer aquela guerra, né? Aí ele chama o rei de Edom e o rei de Judá, para quê? Para ajudar eles a vencerem a guerra com os moabitas. E a gente vê, gente, que para a gente entrar numa guerra, a gente precisa de quê? Direcionamento. A gente tem que buscar de Deus, a gente precisa consagrar a Deus, a gente precisa ter devoção a Deus. Para quê? Para vencer qualquer batalha na nossa vida. Qualquer espírito errôneo, qualquer espírito de Jezabel, nós vencemos como? Buscando direcionamento, consagrando a nossa vida e tendo devoção a Deus. E ali, o Jorão chama o rei de Edom, o rei de Judá, para ajudar eles a vencer aquela batalha. E ali eles vieram, juntaram os 3 reis e eles foram. Mas não orou, não pediu direcionamento para Deus, não fez nada disso. Logo que eles estavam indo para a guerra, acabou toda a água deles. E eles não tinham água mais, e eles falaram, agora nós vamos morrer no meio do caminho. Aí o que eles fizeram? Eles lembraram de Deus. E a gente é do mesmo jeito, né, gente? Às vezes você vai para uma guerra sem buscar de Deus, sem buscar direcionamento, e quando você está no meio ali, indo para a batalha, você vê que você não vai dar conta. Por quê? Porque não buscou direcionamento do Senhor. E ali, mas tinha um homem que ele chamou para ajudar ele a vencer os moabitas, que se chamava Josafá. E ali eles pararam e falou, e agora? A água acabou. E ele falou assim, mas existe um homem aí, Eliseu, e nós precisamos buscar de um profeta um direcionamento. Daí eles buscou. Depois que o negócio ficou feio. E na nossa vida é a mesma coisa, gente. Então a gente precisa buscar antes das coisas ficar ruim, né? E ali eles chamaram Eliseu, e Eliseu falou para chamar os levitas, e eu achei interessante que Eliseu era um cara danado. Ele falou assim pro Jorão, por que você não vai chamar os deuses da sua mãe? Você vai me chamar o meu Deus? Né? E eu achei bom que Eliseu não era tão igual a Elias. Porque quando Naamã foi pedir para ele curar ele da lepra, ele falou assim, vai lá pro rio, daquele rio sujo lá e mergulha 7 vezes que você é curado. Então Eliseu, a gente vê que ele tinha uma ousadia. E ele não alisava gente errado não, gente. Ele cortava na tora. E ele chegou e ele falou para Jorão, vai chamar os deuses da sua mãe? Mas eu tô aqui, chama os levitas. Eu vou orar a Deus por causa de um homem de Deus que está aqui, Josafá. E aí eu vi, gente, a importância da gente andar com pessoas de Deus. Porque se Josafá não tivesse ali naquela hora, eles iam ser todos exterminados. E ali eles chamam, aí
manda chamar os levitas e fala: comece a adorar a Deus. E a presença de Deus veio e falou com Eliseu, né? E falou: vocês furam poços aí e vai vir água. Vocês não estão vendo água, vocês não estão vendo nada, mas vai vir água. E assim eles obedeceram e fizeram, e veio a água, e ali Deus veio e destruiu todos os moabitas. Então, gente, o que Deus fala conosco? Que a gente precisa obedecer a Deus. Eu achei interessante aqui que Eliseu falou assim: ó, vocês vão lá naqueles vales e começam a furar covas. E vocês pensam eles sem água, eu penso que no sol escaldante, furando covas. Será que a gente fazia isso? E eles confiaram em Deus. Então a gente tem que obedecer a Deus, mesmo que esteja difícil, mesmo que a gente não esteja entendendo. Se Deus mandou, faz. Deus vai estar ali naquela situação. E ali eles furaram as covas, tudo, e Deus veio e deu vitória ali para eles. Então, quando a gente pede direcionamento de Deus, quando a gente para tudo o que a gente está fazendo e fala: Deus, eu não sei que caminho tomar, me ajuda. Deus vem e nos dá a vitória, nos direciona e fala o que a gente tem que fazer, né? E eu vejo que Ana era uma mulher estéril e ela lutava com Deus mesmo para ter um filho. Mas ela clamou e orou e Deus deu vitória. E sabe, gente, tudo na nossa vida é na consagração e na devoção. Ana, ela se consagrava a Deus. Ana tinha devoção a Deus. A palavra de Deus fala que Ana vivia no templo, chorando e buscando o Senhor. Eu não sei por quanto tempo, mas a vitória dela chegou. E Deus deu para ela o maior profeta que Israel já teve. Por quê? Porque ela foi uma mulher que consagrou a Deus, tinha devoção a Deus. Ela não desistiu daquilo que ela queria e ela buscou até conseguir. Então, Ana é um exemplo para nós. Nós precisamos ser como Ana, né? E precisamos também andar com pessoas certas, gente. Andar com pessoas certas, né? E não precisa ler também, em Mateus 15, 22, fala da mulher cananeia. Então, essa mulher cananeia, ela tinha uma filha, que a palavra de Deus fala que ela estava horrivelmente endemoniada. E só que esta mulher cananeia, ela reconhecia quem era Deus. E ela foi atrás de Deus, de Jesus, né? E falou: Senhor, filho de Davi. Então ela sabia quem ele era. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a gente tem que fazer hoje? Numa dificuldade que a gente possa estar enfrentando. No lar, com o esposo, com o filho, no trabalho. Uma dificuldade familiar. A gente tem que fazer como aquela mulher cananeia. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela não desistiu, e as pessoas não queriam que ela fosse, e Jesus pôs ela à prova. Ela falou assim: como que eu vou dar pão para os cachorrinhos? Porque ela não era uma judia ali, né? E ela falou: mas eu me contento com as migalhas. E sabe, gente, essa passagem é uma passagem que me chama muita atenção, porque aqui fala da gente nos humilhar na presença do Senhor, saber que nós não somos nada sem o Senhor, porque ela falou assim: eu me contento com as migalhas da mesa do meu Senhor. E às vezes, gente, a gente não quer migalha, não, a gente quer as coisas na hora nossa, do jeito nosso, e aquela coisa, e ela não, ela foi diferente, e Jesus falou: vai lá, a sua filha está livre daquele demônio. E ela conseguiu, porque Deus colocou ela à prova e ela venceu aquela batalha. Então, como que nós vamos vencer as batalhas da nossa vida? Reconhecendo quem Deus é. Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Compaixão, porque às vezes nós achamos que nós merecemos muita coisa. Não, é por graça, é por misericórdia. E a gente precisa cada dia estar ali com o Senhor, nos consagrando em oração, em devoção. Então nada é mais importante na nossa vida do que Deus. Nada pode ser mais importante. Meu filho não é mais importante, meu esposo não é mais importante. Nada é mais importante do que Deus. E quando assim for, nós vamos vencer as batalhas da nossa vida. E hoje de manhã, Deus me trouxe uma frase no coração. E não precisa ler, João 10, versículo 14 e depois o 27 ao 30, fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Do 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ai, gente, aí e me vinha ao coração assim: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Gente do céu. E eu fiquei imaginando, Deus, ele tem tanto nome na Bíblia, né? Alguns falam que ele é o médico dos médicos, advogado fiel, ele é o nosso juiz, ele é nosso advogado. Mas ele, gente, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. E se vier algum lobo e quiser nos destruir, ele não vai deixar. Ele vai largar as 99 e vai atrás daquela que está ali em perigo. O que Deus falou aqui? Ninguém arrebata elas das minhas mãos. Ninguém tira uma ovelha da mão do Senhor. Se você é ovelha, se você está ali firme com o Senhor, se você já entregou a sua vida para o Senhor, já fez tudo o que precisava, passou pelas águas, você é uma ovelhinha dele. E por mais que você se desviou, por mais que você está no lamaçal, ele vai largar as 99 e ele vai lá, ele vai puxar ela para ele, porque ele falou: eu sou o bom pastor e eu dei a vida e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, gente, a gente precisa o quê? Se ele deu a vida por nós, é seguir ele, é confiar que ele é o nosso pastor, que ele cuida de nós, né? E eu não vou esquecer dessa frase mais: eu sou o bom pastor que dá a vida por vocês. Eu dei a vida por vocês. Se consagrem a mim, tenha devoção mais a mim. Eu luto por vocês. Eu luto, eu dei o meu próprio sangue por todos vocês. E ninguém vai arrebatar vocês das minhas mãos. Nas minhas mãos vocês estarão seguros, né? E a nossa segurança, gente, a segurança que o Senhor nos dá, ela é eterna, é para a vida eterna. Então ele nos chamou, nós somos ovelhas do seu pastorado. Eu não estou falando aqui de igreja, eu não estou falando nada disso. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós estamos no pasto do Senhor. Esse grupo aqui está no pasto do Senhor, e o Senhor nos fala: eu dou a vida por vocês e ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Ai, gente, nós estamos sobre os cuidados do Senhor. Então, como que nós não vamos pôr ele acima de tudo, buscar ele em primeiro lugar, ter gratidão a ele por tudo que ele tem feito por nós? Deus tem feito demais, gente. Deus tem cuidado. Se eu for parar a reunião
reunião aqui para perguntar os feitos do Senhor aqui. Todos aqui têm grandes coisas que o Senhor tem feito. Então, vamos ser mais devotos ao Senhor, nos consagrar mais ao Senhor, ter Ele como prioridade na nossa vida sempre. Acordar e falar: eu consagro tudo que eu tenho ao Senhor, eu consagro a minha vida, o meu coração, tudo. Eu quero ter uma devoção exclusiva para o Senhor hoje. E assim, gente, as coisas vão acontecer nas nossas vidas. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai arrebatar vocês das mãos do Senhor. Vocês estão no pasto do Senhor, sendo alimentados pelo Senhor. Amém? Então, era esta mensagem. Que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus possa ter falado no coração de cada um de vocês. Amém?